Nesta videoaula, vamos aprender a função CORRESP, que na minha opinião é essencial que todo usuário do Excel não só conheça esta função, mas que também a domine. Ao final, você será capaz de localizar a posição de um item especificado no intervalo de células, seja colunas ou linhas. Então, mãos à obra. Eu tenho aqui ao lado esquerdo uma tabela e eu desejo retornar nesta célula que está pintada aqui de azul a posição deste nome referente a esse intervalo de células. Em outras palavras, eu quero saber em qual linha está localizado este nome. Em outras palavras, eu quero então que uma fórmula encontre esse valor neste intervalo de células que contém os nomes e diga para mim qual que é o número da linha. Isso nós podemos conseguir com a função CORRESP. Então, vejamos o IntelliSense dessa função. Eu vou começar digitando igual, CORRESP, e a informação que aqui o Excel nos dá é: retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico numa ordem específica. Então, é justamente o que estamos buscando. Eu quero que seja retornado o número da linha, ou a posição do intervalo de células que contém aqueles nomes. Vejamos então quais são os argumentos. Eu vou dar Tab. Essa função ela tem três argumentos. O primeiro argumento, valor procurado. Esse é um argumento obrigatório e significa o valor que você deseja corresponder. Pode ser um número, texto, uma referência de célula para um número ou ainda um valor lógico. O próximo argumento é matriz procurada, ou seja, qualquer intervalo de células onde será procurado aquele valor. Também é um argumento obrigatório. O próximo argumento é tipo de correspondência, que em geral queremos procurar uma correspondência exata. Portanto, primeiro argumento, valor procurado. Eu quero procurar o valor que está aqui em H2. Vou dar F4 para travar essa célula, ponto e vírgula, matriz procurada. Vai ser este intervalo de células, F4 para ser uma referência absoluta. Próximo argumento, tipo de correspondência, correspondência exata. Eu vou dar Tab, fecho parênteses, Enter. Então, ele me diz, essa função, que esse nome que eu estou buscando na célula H2 está na posição número 7, ou seja, na linha número 7. E é exatamente isso. Nós percebemos aqui que está posicionado na linha número 7. Então, agora fica fácil entender a utilidade, a funcionalidade da função CORRESP. Use CORRESP sempre quando você precisar da posição de um item em um intervalo, em vez do valor do item. Aqui localizamos então esse nome na posição número 7. E se esse valor for alterado? Eu vou usar aqui o recurso de validação de dados para que essa alteração ela seja dinâmica. Então, ao invés de qualquer valor, eu vou aqui selecionar lista e na fonte eu vou buscar esses dados. Então, agora eu posso mudar aqui os nomes. Então, perceba que automaticamente a função CORRESP foi identificando o número da linha. Ele identificou que este valor ele está na posição número 9, ou na linha número 9. E podemos comprovar que, de fato, esse valor está na linha número 9. Eu posso usar também o CORRESP para identificar a posição ou o número da coluna. Então, aqui nessa célula eu já coloquei uma validação de dados para pesquisar as colunas código, nome e e-mail. Nesta célula, portanto, o I7, eu quero que seja retornada a posição da coluna que tem esse nome e-mail, ou que tem esse valor e-mail. Eu não preciso retornar o valor eu já tenho, e-mail. Eu quero a posição deste valor no intervalo que será fornecido. Então, vou dar CORRESP, valor procurado
é e-mail, F4 para travar essa referência de célula. E eu vou fornecer como intervalo essas 3 células. F4 para travar o intervalo, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, fecho parênteses, Enter. Então, ele me retorna a posição 3. De fato, começando da coluna A, o e-mail está na coluna 3. Se eu alterar aqui a posição, o valor dessa célula, eu quero a posição do código. Ele retornou a posição número 1. Eu quero agora a posição da coluna nome, é a coluna 2. E aqui, coluna e-mail, coluna 3. Então, sempre que for alterado o valor desta célula, a função corresp ela vai retornar qual que é a posição em relação à coluna. Vamos comentar agora algumas práticas recomendadas. Caso você esteja buscando uma correspondência exata, que é o mais comum, sempre use o argumento tipo de correspondência, apesar desse argumento ser opcional. Então, se nós retornarmos aqui na função de exemplo que utilizamos, este zero, ele representa o tipo de correspondência. Em geral, esse é o tipo de correspondência mais comum. Em geral, buscamos uma correspondência exata. Mas ele é opcional. Então, se eu tirar aqui o zero, o corresp vai funcionar. Mas uma boa prática é sempre colocar aqui o tipo de correspondência que desejamos. Uma outra boa prática é classificar a tabela de forma crescente pelo valor que será procurado. Então, nesse caso, estamos tentando localizar pelo valor nome. Em geral, o ideal é que essa tabela seja ordenada justamente por essa coluna, a coluna de nome. Mensagens de erro. Caso o valor procurado não esteja presente na outra tabela, será retornada uma mensagem de erro, hashtag N/D, que significa valor não disponível. Caso esse seja um comportamento indesejado, é possível alinhar com a função seErro. Uma outra mensagem de erro pode surgir caso a matriz procurada seja uma matriz de dimensões múltiplas. Uma de suas dimensões deve ser única. Então, por exemplo, uma coluna com várias linhas, ou então uma linha com várias colunas. Se forem várias colunas com várias linhas, terá também uma mensagem de erro, hashtag N/D. Então, no nosso exemplo, nós fornecemos aqui nesse primeiro exemplo apenas uma coluna, que é a coluna B. É essa que está aqui selecionada em vermelho. Caso eu coloque mais de uma coluna, vou colocar aqui a coluna C. Enter. Ele retornou a mensagem de erro. Se eu voltar aqui somente uma coluna, coluna B, a função funciona. Também aqui no outro exemplo, ele está pegando apenas uma linha, que é essa que está assinalada aqui de vermelho, A1 até C1. Se eu colocar mais de uma linha, então, por exemplo, até C2, também vai retornar uma mensagem de erro. Voltando para apenas uma linha, a função funciona. Portanto, lembre-se, a matriz procurada ou será uma única linha com várias colunas, ou então, como nesse exemplo, uma única coluna com várias linhas. Se na sua fórmula for retornada uma outra mensagem de erro, a hashtag nome em um ponto de interrogação, geralmente significa que faltam as aspas na fórmula. Para procurar texto, certifique-se de colocar o texto entre aspas na sua fórmula. Finalizando, como vimos, a função corresp, ela retorna o número da posição relativa de um item em uma lista que coincide com o valor procurado em determinada ordem. Essa lista pode ser tanto uma linha quanto uma coluna. Essa função ela é muito útil em conjunto com outras funções de pesquisa em que um dos parâmetros é informar ou o número da coluna ou o número da linha em que o registro se encontra.